Ela entregou comida para o mendigo toda a noite, mas quando ele tirou a máscara, era o herdeiro mais rico da Coreia. A chuva batia forte no asfalto de Gangnam, enquanto Kim So-ha segurava o envelope com mãos trêmulas. Dentro dele, um cheque de 50 milhões de won e uma única linha escrita à mão. Obrigado por me ensinar o que é humanidade. O homem à sua frente, que durante 3 meses ela conhecera apenas como um mendigo silencioso em uma viela escura, agora removia lentamente a máscara suja que cobria seu rosto. O que ela viu a fez cambalear para trás, derrubando a caixa de frango que carregava. Não era possível. Aquele rosto. Ela o conhecia de todos os jornais, de todos os noticiários, de todos os outdoors espalhados pela cidade. Mas como? Como o herdeiro mais rico da Coreia do Sul estava ali, vestido em trapos, esperando por ela todas as noites? E por que suas mãos tremiam não apenas de choque, mas de uma estranha sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma? 3 meses antes daquela noite que mudaria tudo, Kim So-ha era apenas mais uma jovem de 24 anos lutando para sobreviver em Seul. Trabalhava como entregadora de frango frito para o Chicken Paradise, um pequeno restaurante familiar no distrito de Mapo, pedalando sua bicicleta pelas ruas congestionadas da cidade desde as 4 da tarde até a meia-noite. Todos os dias, sem exceção, mesmo quando seus pés doíam tanto que ela mal conseguia caminhar, mesmo quando a chuva a ensopava completamente, mesmo quando os clientes a tratavam como invisível. So-ha havia crescido em um orfanato público em Daegu e, aos 18 anos, se mudara para Seul com um sonho simples: conseguir terminar a faculdade de administração e abrir seu próprio negócio. Mas a realidade se mostrou brutal. Entre os estudos noturnos e os diversos trabalhos para pagar as contas, o sonho parecia cada vez mais distante. Morava em um gochiwon minúsculo, um quarto de apenas 4 metros quadrados, onde mal cabia uma cama e uma mesinha. Suas refeições consistiam basicamente em ramyeon instantâneo e os restos de frango que o chefe permitia que ela levasse para casa. A solidão era sua companheira constante. Enquanto colegas de faculdade saíam para cafés caros e shopping centers, So-ha contava cada won, economizando para o próximo semestre. Seus pais adotivos haviam morrido em um acidente quando ela tinha 16 anos, e desde então ela só tinha a si mesma. Às vezes, olhando para os arranha-céus iluminados de Gangnam, ela se perguntava se algum dia conseguiria ser mais do que apenas uma sombra na multidão. Foi durante uma dessas noites melancólicas, há 3 meses, que So-ha o encontrou pela primeira vez. Estava fazendo sua última entrega da noite, um pedido para um prédio comercial abandonado na fronteira entre Mapo e Gangnam. O cliente havia pago antecipadamente pelo aplicativo, mas quando chegou ao local, não havia ninguém. Apenas um homem curvado em uma esquina escura, vestindo roupas rasgadas e uma máscara cirúrgica suja cobrindo metade do rosto. Algo sobre sua postura, a forma como ele se encolhia, como se o mundo inteiro fosse hostil, tocou profundamente o coração de So-ha. Sem pensar 2 vezes, ela se aproximou e ofereceu a caixa de frango. "Ajuma, você deve estar com fome", disse ela, usando o termo respeitoso, mesmo sem saber sua idade. O homem levantou os olhos, e mesmo através da máscara, So-ha pôde ver uma expressão de surpresa genuína. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça e pegou a comida com mãos que tremiam ligeiramente. Naquela noite, So-ha voltou para casa com o coração mais leve do que havia sentido em meses. Pela primeira vez, desde que chegara a Seul, ela sentiu que havia feito algo verdadeiramente importante. Não era apenas sobre dar comida para alguém com fome, era sobre reconhecer a humanidade em outro ser humano, sobre não passar indiferente pela dor alheia. Se você já está torcendo para que a história de So-ha tenha uma virada, deixe um like para mostrar seu apoio e nos dar força para continuar. A partir daquela primeira noite, So-ha começou a procurar pelo homem misterioso. Ela descobriu que ele aparecia sempre na mesma esquina, por volta das 11 da noite, e sempre sozinho. Gradualmente, ela começou a separar uma porção extra de frango de suas entregas, às vezes pagando do próprio bolso quando o chefe não estava olhando,
para levar até ele. O ritual se desenvolveu lentamente. No começo, eram apenas trocas silenciosas. Ela chegava, ele aceitava a comida com um aceno respeitoso e ela ia embora. Mas Sorá era naturalmente conversadora e, mesmo sem resposta, ela começou a falar com ele. Contava sobre seu dia, sobre os clientes difíceis, sobre suas aulas na faculdade, sobre seus sonhos de um dia ter seu próprio restaurante. "Sabe, Ajuma," ela disse uma noite, sentando-se ao lado dele na calçada fria, "eu sempre quis abrir um lugar onde as pessoas se sentissem em casa. Não um restaurante chique, mas um lugar onde qualquer pessoa pudesse entrar e se sentir bem-vinda. Minha mãe adotiva sempre dizia que comida feita com amor pode curar qualquer tristeza." O homem a ouvia atentamente, e às vezes Sorá notava que ele inclinava a cabeça de uma forma que sugeria interesse genuíno. Ele nunca falava, mas havia algo em seus olhos, que ela conseguia ver parcialmente acima da máscara, que a fazia sentir que ele realmente a compreendia. Gradualmente, Sorá começou a notar pequenos detalhes estranhos. Embora o homem parecesse um mendigo, suas mãos eram macias demais para alguém que vivia nas ruas. Quando ela lhe dava a comida, ele sempre a segurava de uma maneira estranhamente delicada, como se estivesse acostumado a manipular objetos valiosos. E havia algo em sua postura, mesmo curvado e escondido, que sugeria uma educação refinada. Uma noite, ela notou que ele usava um relógio debaixo da manga rasgada. Por um breve momento, quando ele estendeu a mão para pegar a comida, ela pôde ver um vislumbre de algo que parecia caro demais para um morador de rua. Mas Sorá não era do tipo que fazia perguntas invasivas. Se ele queria manter segredos, ela respeitaria isso. Enquanto isso, a vida de Sorá começou a mostrar sinais de mudança. Suas notas na faculdade melhoraram significativamente. Ela atribuía isso ao fato de ter alguém para quem falar todos os dias, mesmo que unilateralmente. Contar seus problemas para o homem misterioso a ajudava a organizá-los em sua mente, a encontrar soluções que antes pareciam impossíveis. O chefe do Chicken Paradise, Sr. Park, também começou a notar mudanças em Sorá. Ela parecia mais motivada, mais confiante. Suas entregas se tornaram mais eficientes e ela começou a sugerir melhorias para o restaurante. "Soraya", disse ele uma noite, "você tem um dom natural para entender as pessoas. Talvez devêssemos conversar sobre você assumir mais responsabilidades aqui." Por coincidência estranha, o restaurante começou a receber mais pedidos para a região onde Sorá encontrava o homem. Pedidos que eram sempre pagos antecipadamente, sempre com gorjetas generosas, mas cujos endereços nunca tinham ninguém para receber. Sorá assumiu que eram trotes, mas o Sr. Park não se importava. O dinheiro era real, e isso significava mais comida sobrava para ela levar para seu amigo silencioso. Durante essas semanas, Sorá também começou a notar outros detalhes intrigantes. Ocasionalmente, ela via carros caros passando devagar pela área onde o homem ficava. BMW pretos com vidros escuros, Mercedes-Benz que pareciam modelos executivos. Ela assumiu que era apenas tráfego normal de Gangnam, mas havia algo na forma como eles diminuíam a velocidade ao passar pela esquina que a fazia pensar se não havia alguma conexão. Uma noite particularmente fria de inverno, Sorá chegou mais cedo que o normal e viu algo que a deixou perplexa. O homem estava falando ao telefone e, embora ela não pudesse ouvir as palavras, o tom de sua voz era completamente diferente. Autoridade, confiança, o tipo de tom que ela associava com executivos falando com subordinados. Quando ele a viu chegando, rapidamente desligou o telefone e voltou à sua postura curvada habitual. "Desculpe, Ajuma", ela disse, fingindo não ter notado nada. "Trouxe seu frango favorito hoje, e também um pouco de quinti caseiro que fiz ontem." Ele aceitou a comida como sempre, mas Sorá notou que suas mãos tremiam mais que o usual. Não de frio ou fome, mas de algo que parecia ansiedade, como se ele estivesse lutando com alguma decisão importante. Naquela mesma semana, Sorá começou a notar mudanças subtis em sua própria vida que ela não conseguia explicar. Sua conta bancária, que geralmente ficava no vermelho,
começou a mostrar pequenos depósitos anônimos. Não eram grandes quantias, 50 ou 100 won por vez, mas o suficiente para que ela pudesse comprar ingredientes melhores para suas refeições improvisadas com o homem. O Sr. Park também começou a agir de forma estranha. Ele começou a dar a So-ra tarefas mais importantes, como lidar com fornecedores e ajudar com o planejamento do cardápio. "Soraya", ele disse uma noite, "recebi uma proposta interessante de um investidor. Alguém quer expandir nosso negócio, mas apenas se você concordar em ser a gerente geral. Não sei quem é, mas eles parecem ter ouvido falar muito bem de você." So-ra ficou confusa. Ela era apenas uma entregadora. Como alguém poderia ter ouvido falar dela? Mas a oportunidade era tentadora demais para ignorar. Uma posição gerencial significaria renda estável, a chance de finalmente terminar a faculdade sem se preocupar com dinheiro, e talvez até mesmo realizar seu sonho de abrir seu próprio restaurante. Enquanto isso, suas conversas noturnas com o homem misterioso se aprofundaram. Ela começou a falar sobre seus medos, suas inseguranças, suas esperanças para o futuro. "Às vezes eu me pergunto se estou fazendo a coisa certa", ela confessou uma noite. "Todo mundo da minha idade já está estabelecido na vida, e eu ainda estou lutando apenas para sobreviver. Mas então eu penso em pessoas como você, a Juma, que enfrentam dificuldades muito maiores, e percebo que não posso desistir." O homem a ouvia com uma intensidade que às vezes a fazia sentir que ele entendia cada palavra, cada emoção por trás delas. Ocasionalmente ele fazia pequenos gestos, um aceno de cabeça, um movimento da mão, que pareciam respostas aos seus comentários. Uma noite, So-ra trouxe um pequeno presente. Uma caneca térmica que havia comprado com o dinheiro extra dos misteriosos depósitos em sua conta. "Para você poder tomar chá quente durante o dia", ela disse, oferecendo a caneca. "Sei que deve ser difícil ficar aqui sozinho o tempo todo." Quando ele pegou a caneca, suas mãos se encontraram brevemente e So-ra sentiu algo que a surpreendeu. Suas mãos eram incrivelmente macias, com unhas bem cuidadas, não as mãos de alguém que vivia nas ruas. Por um momento, ela olhou diretamente em seus olhos e viu algo que a fez parar de respirar. Uma inteligência profunda, uma tristeza complexa e algo que parecia familiaridade, como se ela já o tivesse visto antes, mas não conseguisse lembrar onde. Naquela mesma noite, a caminho de casa, So-ra passou por uma banca de jornal e viu a manchete do dia: "Herdeiro da corporação Daehan desaparece misteriosamente." A foto mostrava um homem jovem, elegante, com olhos que pareciam estranhamente familiares. Lee Min-ho, de 27 anos, havia desaparecido há 3 meses depois de uma discussão com o pai sobre a direção da empresa familiar. A reportagem especulava se ele havia fugido para o exterior ou se algo pior havia acontecido. So-ra estudou a foto por um longo tempo, uma sensação estranha crescendo em seu estômago. Havia algo sobre aqueles olhos, mas era impossível. O homem que ela conhecia era claramente alguém em situação de rua, alguém que havia perdido tudo. Não havia como ser o herdeiro mais rico da Coreia do Sul. Mesmo assim, ela comprou o jornal e o leu inteiro no caminho para casa. A reportagem descrevia Lee Min-ho como um jovem brilhante, formado em administração pelas melhores universidades do mundo, mas que sempre havia questionado os métodos controversos da empresa familiar. Ele era conhecido por sua compaixão pelos funcionários e por suas ideias progressistas sobre responsabilidade social corporativa. Havia rumores de que ele queria reformar completamente a empresa, tornando-a mais ética e focada no bem-estar social. Na manhã seguinte, So-ra acordou com a sensação de que algo estava prestes a mudar. Havia uma tensão no ar que ela não conseguia explicar, uma antecipação que fazia seu coração bater mais rápido. Ela se preparou para o trabalho como sempre, mas não conseguia tirar da mente a imagem do homem no jornal e a estranha familiaridade de seus olhos. Quando chegou ao Chicken Paradise, encontrou o Sr. Park em estado de grande agitação. "Soraya", ele disse, praticamente correndo em sua direção. "Você não vai acreditar no que aconteceu. O investidor que mencionei quer se encontrar com você hoje à noite. Ele disse que é muito importante.
que tem uma proposta que pode mudar sua vida. Onde? Perguntou Sohrá, uma sensação estranha crescendo em seu estômago. Na esquina onde você sempre vai depois do trabalho. Ele disse que você saberia o local. Sohrá sentiu o mundo girar ao seu redor. Como o investidor misterioso sabia sobre seus encontros noturnos? Como ele sabia onde ela ia? E por que tinha escolhido exatamente aquele local para o encontro? Algo muito grande estava prestes a ser revelado, e Sohrá tinha a sensação de que sua vida tranquila e previsível estava chegando ao fim. A noite da revelação chegou com uma tempestade que parecia pressagiar mudanças. Sohrá terminou suas entregas mais cedo, suas mãos tremendo não apenas pelo frio, mas pela ansiedade que crescia a cada minuto. O encontro com o misterioso investidor estava marcado para as 11 da noite, exatamente no horário e local onde ela sempre encontrava seu amigo silencioso. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas de Seul, Sohrá não conseguia parar de pensar nas coincidências estranhas das últimas semanas. Os pedidos misteriosos, os depósitos anônimos, a oferta de trabalho que parecia boa demais para ser verdade, e agora um investidor que sabia exatamente onde ela passava suas noites. Tudo parecia conectado de alguma forma que ela não conseguia compreender. Ao se aproximar da esquina familiar, Sohrá viu que havia mais movimento que o normal. 3 carros pretos estavam estacionados a uma distância discreta, e ela pôde ver figuras dentro deles. Seu coração disparou. Algo definitivamente estava acontecendo, algo muito maior do que ela havia imaginado. E então, ela o viu. O homem que ela conhecia como um mendigo silencioso estava lá. Mas algo era diferente. Ele não estava curvado em sua posição habitual. Em vez disso, estava em pé, ereto, com uma postura que exalava autoridade natural. Mesmo à distância, Sohrá pôde ver que ele não estava mais vestindo trapos sujos, mas sim roupas simples e limpas. "Ajuma?" chamou ela hesitantemente, se aproximando devagar. O homem se virou e, mesmo através da máscara, Sohrá pôde ver que ele estava lutando com alguma decisão monumental. Suas mãos tremiam e ele parecia estar reunindo coragem para algo. "Sohrá-se", ele disse, e ela quase tropeçou ao ouvir sua voz pela primeira vez. Era uma voz profunda, educada, o tipo de voz que ela associava com líderes e executivos. "Preciso te contar a verdade." "A verdade sobre o quê?" perguntou Sohrá, embora uma parte dela já soubesse que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. "Sobre quem eu realmente sou, sobre por que estive aqui todas essas noites, e sobre por que você vai precisar tomar uma decisão muito importante agora." Sohrá sentiu suas pernas ficarem fracas. Você é o investidor, não é?" Ele assentiu lentamente. "Sou muito mais do que isso. E você, Sohrá-se, é muito mais importante do que imagina." Naquele momento, Sohrá tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Em vez de fugir, em vez de recuar diante do desconhecido, ela deu um passo à frente. "Então me mostre", disse ela, sua voz mais firme do que se sentia. "Mostre-me quem você realmente é." Uma decisão perigosa foi tomada. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Sohrá. Quero muito saber sua estratégia. O que aconteceu a seguir foi algo que Sohrá jamais poderia ter imaginado. Nem mesmo em seus sonhos mais fantásticos. O homem levantou as mãos trêmulas em direção à máscara que havia ocultado seu rosto por 3 meses inteiros. O movimento foi lento, deliberado, como se cada centímetro revelado fosse um peso sendo retirado de seus ombros. "Meu nome", ele disse, sua voz carregada de emoção, "é Lee Min-ho, herdeiro da corporação Daehan. E há 3 meses, eu fugi de uma vida que não era minha para descobrir quem eu realmente sou." A máscara caiu ao chão com um som suave, mas para Sohrá foi como se o mundo inteiro tivesse desabado. O rosto que ela havia visto no jornal, nas manchetes, nos outdoors espalhados por toda Seul, estava ali diante dela. Mas não era apenas isso que a chocava. Era a expressão em seus olhos, uma mistura de vulnerabilidade, esperança e medo que ela jamais havia visto em nenhuma foto da imprensa. "Você..." ela murmurou cambaleando para trás. "Você é... mas por quê?
Por que estava vivendo como um mendigo? Min-ho completou, um sorriso triste cruzando seu rosto. Porque eu precisava entender. Precisava saber como é viver sem privilégios, sem dinheiro, sem o nome da família me protegendo. Precisava descobrir se existiam pessoas genuinamente boas neste mundo, ou se todos são movidos apenas por interesse. So-ra olhou ao redor, notando pela primeira vez que os carros pretos haviam se aproximado e homens de terno estavam posicionados estrategicamente pela área. Todos esses meses, você estava me testando? No começo, sim, admitiu Min-ho, dando um passo em sua direção. Mas depois você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Você me ensinou o que é compaixão verdadeira, o que é amor incondicional. Você me deu comida quando pensou que eu estava com fome. Me deu amizade quando pensou que eu estava sozinho. Me deu esperança quando eu havia perdido a fé na humanidade. E os pedidos falsos? Os depósitos na minha conta? A oferta de trabalho? Min-ho corou ligeiramente. Eu queria cuidar de você sem que soubesse. Cada vez que você gastava seu próprio dinheiro para me alimentar, eu depositava o valor de volta em sua conta. Quando vi que você estava lutando para pagar a faculdade, comecei a criar oportunidades para você. E o Sr. Park? Bem, ele não sabe, mas acabou de se tornar meu sócio no que será a maior rede de restaurantes da Coreia. So-ra sentiu sua cabeça girar. Isso é loucura. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida e o quê? Te dar a chance de realizar todos os seus sonhos? Te oferecer uma parceria real para abrir os restaurantes que você sempre quis? Te mostrar que existe um mundo onde você não precisa lutar sozinha para sobreviver? Mas por que eu? Gritou So-ra, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Por que eu mereço isso? Eu sou apenas uma entregadora de frango, uma órfã que mal consegue pagar as contas. Min-ho se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Você é a pessoa mais rica que já conheci. Rica em bondade, em compaixão, em humanidade. Você me deu esperança quando eu estava perdido. Você me mostrou que o dinheiro não compra o que realmente importa. Você me amou quando eu não tinha nada para oferecer. Amou? So-ra repetiu. Sua voz apenas um sussurro. Sim, eu me apaixonei por você, So-ra. Não pela entregadora de frango, não pela estudante universitária, mas pela mulher que viu um estranho em necessidade e decidiu ajudar sem esperar nada em troca. Pela mulher que conversava comigo todas as noites, mesmo sem receber resposta. Pela mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não tem preço. A chuva continuava caindo, mas So-ra não sentia mais o frio. Ela olhou para o homem diante dela, não mais o mendigo silencioso, mas também não o herdeiro arrogante que ela havia imaginado. Ele era simplesmente Min-ho, o homem que havia escolhido abandonar tudo para encontrar algo real. E agora? Perguntou ela. O que acontece agora? Min-ho sorriu, e pela primeira vez em 3 meses, So-ra viu genuína alegria em seus olhos. Agora, nós construímos algo juntos. Não como herdeiro e empregada, mas como parceiros. Você tem as ideias, a paixão, a conexão com as pessoas. Eu tenho os recursos, as conexões, o conhecimento do mercado. Juntos podemos criar algo que nenhum de nós poderia fazer sozinho. Ele estendeu a mão e So-ra viu que estava segurando um envelope. Dentro deste envelope há um contrato de sociedade. 50% para você, 50% para mim. Não é caridade, So-ra. É um investimento na pessoa mais capaz que já conheci. So-ra olhou para o envelope, depois para o homem que havia transformado sua vida sem que ela soubesse. Se eu disser não? E se eu decidir que isso é complexo demais, que não estou pronta para tanta mudança? Então eu respeitarei sua decisão, disse Min-ho sem hesitação. Mas eu esperarei. Porque o que encontramos juntos, essa conexão, essa compreensão mútua, isso não desaparece simplesmente porque as circunstâncias mudaram. Se essa reviravolta te pegou de surpresa, se inscreva agora e ative o sininho, porque o desfecho desta história vai ser ainda mais inacreditável. So-ra pegou o envelope com mãos que já não tremiam mais. Havia algo libertador
em finalmente conhecer a verdade, em entender que todos os pequenos milagres das últimas semanas tinham uma explicação. Ela abriu o envelope e leu o contrato cuidadosamente. Não era apenas uma sociedade, era um plano completo para uma revolução no setor de alimentação na Coreia, com foco em responsabilidade social e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Isso é incrível, ela murmurou. Você realmente pensou em tudo. Nós pensamos em tudo, corrigiu Minho. Cada ideia neste contrato veio de nossas conversas noturnas. Cada projeto foi inspirado pelos seus sonhos que você compartilhou comigo. So-ra olhou para ele, vendo finalmente o homem completo. Não o mendigo, não o herdeiro, mas alguém que havia escolhido deliberadamente abrir mão de sua identidade para encontrar algo verdadeiro. Tem uma coisa que eu preciso saber, disse ela. Quando você decidiu confiar em mim, quando soube que eu era diferente, Minho sorriu. Na primeira noite, quando você me ofereceu comida sem me conhecer, sem questionar, sem julgar. Naquele momento, eu soube que havia encontrado algo raro. Mas o que me conquistou completamente foi na semana passada, quando você me trouxe aquela caneca térmica. Não era apenas sobre a comida. Você se preocupava com meu conforto, com minha humanidade. E agora? Perguntou So-ra, segurando o contrato. Como fazemos isso funcionar? Como equilibramos seus recursos com meus sonhos? Começamos pequeno, disse Minho. Reformamos o Chicken Paradise como nosso projeto piloto. Mostramos ao mundo que é possível construir um negócio lucrativo e socialmente responsável. E então expandimos um restaurante de cada vez, sempre mantendo os valores que aprendemos aqui nesta esquina. So-ra assentiu, sentindo uma determinação crescer dentro dela. Então é isso. Somos parceiros. Eles se apertaram as mãos, e So-ra sentiu que estava selando não apenas um acordo de negócios, mas o início de algo muito maior. Ao redor deles, a chuva começou a diminuir, e os primeiros raios de sol começaram a aparecer entre as nuvens. Há apenas uma coisa, disse Minho, sua expressão ficando ligeiramente séria. Minha família ainda não sabe onde estou. Quando descobrirem sobre nossa parceria, sobre o que estou fazendo, haverá consequências. Meu pai não é um homem que aceita facilmente que seus planos sejam alterados. Que tipo de consequências? Perguntou So-ra, uma nova preocupação nascendo em seu coração. Ele tentará nos separar. Tentará comprar você, intimidar você. Ou pior, ele pode tentar destruir nossa parceria antes que ela comece. Ele vê qualquer desvio de seus planos como uma traição pessoal. So-ra levantou o queixo, uma determinação feroz brilhando em seus olhos. Então, teremos que ser mais espertos que ele. Teremos que construir algo tão sólido, tão bem fundamentado que ele não conseguirá destruir. Minho sorriu, admirando sua coragem. Você tem certeza? Não será fácil enfrentar a família mais poderosa da Coreia. Enfrentei a vida sozinha desde os 16 anos, respondeu So-ra. Sobrevivi nas ruas de Seul. Paguei minha própria educação, construí minha própria força. Sua família pode ser poderosa, mas eu tenho algo que o dinheiro não pode comprar. Eu tenho a determinação de quem não tem nada a perder. Naquele momento, o telefone de Minho tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou dramaticamente. É meu pai, disse ele, sua voz tensa. Ele descobriu onde estou. Atenda, disse So-ra, sua voz firme. É hora de enfrentar a verdade. Minho atendeu o telefone e, mesmo à distância, So-ra pôde ouvir a voz furiosa do outro lado da linha. A conversa foi breve, mas intensa. Quando Minho desligou, ele parecia mais determinado do que nunca. Ele está vindo para cá, disse ele. Com advogados, com segurança, com tudo. Ele quer me forçar a voltar para casa e esquecer tudo isso. Então vamos mostrar a ele do que somos capazes, disse So-ra, surpreendendo-se com sua própria coragem. Vamos mostrar que nossa parceria é mais forte que qualquer pressão que ele possa exercer. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Um dos homens de terno que haviam estado observando a situação
se aproximou rapidamente. Senhor Lee, disse ele, sua voz urgente. Temos um problema. Seu pai, ele não está vindo sozinho. Ele trouxe a imprensa, toda a imprensa. Eles estão a 5 minutos daqui. Sora sentiu seu estômago afundar. A imprensa? Ele planeja tornar isso público, explicou Min-ho, sua expressão sombria. Ele quer expor nossa parceria como um escândalo, desacreditar você publicamente e me forçar a voltar para casa como o filho pródigo que voltou à razão. Sora sentiu o mundo girar ao seu redor. Em poucos minutos, sua vida privada seria exposta para todo o país. Ela seria vista como a oportunista que seduziu o herdeiro mais rico da Coreia, ou pior, como uma golpista que se aproveitou de sua vulnerabilidade. Eu não posso, não estou preparada para isso, murmurou ela. Há uma saída, disse Min-ho rapidamente. Podemos fugir, agora mesmo. Eu tenho recursos, conexões internacionais. Podemos começar tudo de novo em outro lugar. Sora olhou para ele, depois para a esquina onde haviam se encontrado tantas vezes, depois para o contrato em suas mãos. Não, disse ela finalmente, sua voz ganhando força. Não vou fugir. Se sua família quer uma guerra, então teremos uma guerra. Mas lutaremos com nossas próprias armas. Que armas? Perguntou Min-ho, admirado por sua determinação. A verdade, respondeu Sora. Vamos contar nossa história antes que seu pai possa distorcê-la. Vamos mostrar ao mundo que isso não é sobre dinheiro ou oportunismo. É sobre duas pessoas que se encontraram nos momentos mais difíceis de suas vidas e escolheram construir algo belo juntas. Min-ho a olhou com uma expressão de puro amor e admiração. Você tem certeza? Uma vez que fizermos isso, não há como voltar atrás. Tenho certeza, disse Sora, estendendo a mão para ele. Parceiros? Parceiros, confirmou Min-ho, apertando sua mão. Mas então, quando eles pensaram que haviam tomado a decisão mais difícil de suas vidas, algo completamente inesperado aconteceu. O telefone de Sora tocou. Ela olhou para a tela e congelou. Era um número que ela reconhecia, mas que não via há mais de 8 anos. Quem é? Perguntou Min-ho, notando sua expressão chocada. É impossível, murmurou Sora. Este número é da minha mãe biológica. Ela me abandonou quando eu tinha 10 anos. Como ela tem meu número? Como ela sabe que eu estou em Seul? Min-ho sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Atenda, disse ele, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. Sora atendeu o telefone com mãos trêmulas. A voz do outro lado da linha era exatamente como ela se lembrava, mas havia algo diferente, um tom de urgência, de medo. Soraya, disse a voz. Minha filha, eu sei que você deve me odiar, mas preciso te contar algo muito importante. Sobre o homem que você está conhecendo, sobre a família Lee. Há coisas que você não sabe, coisas que podem colocar sua vida em perigo. Do que você está falando? Perguntou Sora, sua voz tremendo. Eu trabalhei para a família Lee há muitos anos. Eu sei coisas sobre eles que... Sora, você precisa sair daí agora. O pai do Lee Min-ho não está apenas bravo com a situação. Ele está vindo para te eliminar. A linha ficou muda por um momento, e então a voz continuou mais urgente. Sora, há algo mais. Algo que eu nunca te contei. Você não é apenas uma órfã qualquer. Você é a filha legítima de alguém muito poderoso. Alguém que a família Lee considerava morta há muito tempo. Sora sentiu suas pernas falharem. Do que você está falando? Seu pai biológico é Lee Dong-wook, o irmão mais velho de Lee Chairman, o pai do Min-ho. Você não é apenas a namorada do herdeiro da corporação Daehan, Sora. Você é a herdeira legítima. Você é a prima do Min-ho. O telefone escorregou das mãos de Sora e caiu no chão molhado. Min-ho a segurou quando ela cambaleou, mas sua própria expressão estava chocada. Isso não pode ser verdade, murmurou ele. Meu tio Dong-wook morreu há 20 anos, disse Min-ho, sua voz distante. Ele morreu em um acidente de carro com a esposa e a filha pequena. Toda a família foi... Não, disse Sora, sua voz apenas um sussurro.
Minha mãe, ela disse que meu pai havia morrido quando eu era bebê. Ela nunca me contou o nome dele. Ambos olharam um para o outro, a magnitude da situação começando a se tornar clara. Se isso fosse verdade, então tudo mudava. A herança, a empresa, a própria natureza de seu relacionamento, tudo estava em questão. Precisamos descobrir a verdade, disse Min-ho, sua mente já trabalhando rapidamente. Mas primeiro, precisamos sair daqui. Se meu pai realmente acredita que você está morta e agora descobre que você está viva, ele fará qualquer coisa para proteger sua posição na empresa. So-ra assentiu, ainda em choque. Mas para onde vamos? Como descobrimos se isso é verdade? Eu conheço alguém, disse Min-ho. Alguém que trabalhou para minha família por décadas. Alguém que saberia a verdade sobre o que aconteceu com meu tio. Eles começaram a se mover, mas So-ra parou subitamente. Min-ho, disse ela, sua voz carregada de uma nova compreensão. Se isso for verdade, se eu realmente for sua prima, nós somos família, completou Min-ho, a realidade da situação finalmente atingindo-o. Somos família, e isso significa que tudo que sentimos um pelo outro muda tudo, murmurou So-ra. No horizonte, as luzes dos carros de imprensa começaram a aparecer, misturadas com as sirenes de veículos de segurança. O pai de Min-ho estava chegando, e com ele respostas que poderiam destruir ou redefinir completamente suas vidas. Seja qual for a verdade, disse Min-ho, pegando a mão de So-ra, enfrentaremos juntos, como parceiros, como família, como... seja lá o que formos destinados a ser. So-ra assentiu, sabendo que sua vida havia acabado de se tornar infinitamente mais complicada, mas também sabendo que havia encontrado alguém que estaria ao seu lado, independentemente das consequências. 6 meses depois daquela noite que mudou tudo, So-ra estava em pé na cobertura do prédio mais alto de Gangnam, olhando para a cidade que havia sido seu lar, sua luta e, finalmente, seu triunfo. A investigação sobre sua verdadeira identidade havia confirmado o que sua mãe biológica havia revelado. Ela era, de fato, a filha perdida de Lee Dong-wook, o que a tornava a herdeira legítima de uma parte significativa da corporação Daihan. Mas a descoberta havia trazido muito mais do que riqueza material. Havia trazido uma família que ela nunca soube que tinha, uma história que explicava sua força interior e uma compreensão de que, às vezes, o destino nos prepara para encontros que parecem impossíveis. Min-ho se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. Ele não era mais o mendigo disfarçado, nem o herdeiro rebelde. Era simplesmente seu primo, seu parceiro de negócios e sua família. O relacionamento romântico havia se transformado em algo ainda mais profundo. Um amor familiar genuíno e uma parceria baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Os números do 3º trimestre chegaram, disse ele, entregando-lhe uma xícara. Nossa rede de restaurantes está superando todas as expectativas. 15 estabelecimentos em funcionamento, mais de 300 empregos criados e um programa de bolsas que já beneficiou 50 jovens em situação de vulnerabilidade. So-ra sorriu, lembrando-se da garota que pedalava uma bicicleta pelas ruas de Seul, sonhando com um futuro melhor. E o melhor de tudo é que cada restaurante mantém o espírito do que começamos naquela esquina. Comida feita com amor, servida com dignidade, acessível para todos. Papai finalmente aceitou nossa parceria, continuou Min-ho. Ele entendeu que não estávamos tentando destruir o legado da família, mas sim honrá-lo de uma forma nova. Quando ele viu os resultados, tanto financeiros quanto sociais, ele admitiu que talvez sua abordagem precisasse mesmo de mudanças. So-ra assentiu, pensando em como o Chairman Lee havia mudado nos últimos meses. Descobrir que sua sobrinha estava viva, que havia crescido sozinha enfrentando dificuldades que ele nem imaginava existir, havia tocado algo profundo em seu coração. Ele não apenas aceitou So-ra na família, mas também começou a implementar programas de responsabilidade social em toda a corporação. Às vezes eu me pergunto, disse So-ra, se tudo isso não estava destinado a acontecer. Se aquela primeira noite,
quando ofereci comida para um estranho, não foi o universo conspirando para nos reunir. Talvez, concordou Minho, mas o que importa não é o destino, é o que escolhemos fazer com as oportunidades que a vida nos dá. Você escolheu ser gentil quando poderia ter sido indiferente. Você escolheu ajudar quando poderia ter passado direto. E eu escolhi confiar em você quando poderia ter continuado escondido. Sora olhou para a cidade lá embaixo, onde milhares de pessoas estavam vivendo suas próprias histórias, enfrentando seus próprios desafios. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. Que a família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolhas, e que às vezes os encontros mais importantes de nossas vidas acontecem quando estamos dispostos a ver a humanidade em estranhos. E que a compaixão é uma força mais poderosa do que qualquer poder econômico, acrescentou Minho. Você me ensinou que uma pessoa disposta a dividir sua comida com um desconhecido pode mudar o mundo. Literalmente. Sora riu, lembrando-se da simplicidade daqueles primeiros encontros. Quem diria que uma entregadora de frango se tornaria CEO de uma das maiores redes de restaurantes da Coreia? Quem diria que um herdeiro arrogante descobriria que a verdadeira liderança vem da humildade e do serviço aos outros? Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando a jornada que haviam percorrido juntos. Do ponto onde estavam, podiam ver a esquina onde tudo começou, agora marcada por uma placa comemorativa que dizia: Primeiro restaurante Sonhos Compartilhados, onde a compaixão encontra a oportunidade. Tem uma coisa que eu nunca te perguntei, disse Sora. Por que você escolheu aquela esquina específica? De todos os lugares em Seul, por que ali? Minho sorriu misteriosamente. Porque era exatamente no meio do caminho entre dois mundos. Entre Mapo, onde as pessoas comuns lutam para sobreviver, e Gangnam, onde as pessoas privilegiadas vivem isoladas de essa realidade. Eu queria encontrar alguém que pudesse me ajudar a construir uma ponte entre esses dois mundos. E encontrou, disse Sora, estendendo a mão para ele. Encontramos, corrigiu Minho, apertando sua mão. Encontramos uma forma de honrar tanto a luta quanto o privilégio, de usar recursos para criar oportunidades, de transformar compaixão em ação. A história de Sora e Minho provou que os encontros mais improváveis podem levar às transformações mais profundas, que a gentileza genuína é uma força capaz de mover montanhas e que, às vezes, precisamos perder nossa identidade para encontrar nossa verdadeira missão na vida. Mais importante ainda, ela mostrou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de construir juntos quando escolhemos ver a humanidade uns nos outros, independentemente de nossas circunstâncias. E assim termina a história extraordinária de Kim So-ra e Lee Min-ho, duas pessoas que descobriram que a compaixão pode ser mais poderosa que qualquer força econômica e que os encontros mais improváveis podem gerar as transformações mais profundas. Esta história nos ensina que nunca sabemos quem são as pessoas que cruzam nosso caminho e que um gesto simples de bondade pode desencadear uma série de eventos que mudam não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor. So-ra poderia ter passado direto por aquele homem na esquina, mas ela escolheu ver sua humanidade. Minho poderia ter continuado vivendo em sua bolha de privilégios, mas ele escolheu buscar a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Você acha que Minho e Sora deveriam continuar como parceiros de negócios ou há algo mais entre eles que pode florescer? Comente aqui embaixo. Se você ficou emocionado com essa história de transformação, compaixão e encontros improváveis, deixe um like para apoiar nosso canal. Sua curtida nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que celebra a bondade humana e mostra como pequenos gestos podem ter consequências extraordinárias. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Temos muitas outras narrativas inspiradoras esperando para serem contadas, histórias que mostram como o amor, a compaixão e a determinação podem superar qualquer obstáculo.
Antes de ir, não deixe de conferir os outros vídeos que aparecerão na sua tela em alguns segundos. Temos muitas outras histórias emocionantes sobre transformação, segunda chance e o poder da bondade humana. Cada uma delas foi cuidadosamente elaborada para tocar seu coração e talvez mudar sua perspectiva sobre o mundo. Até a próxima história. Lembre-se, você nunca sabe quando um gesto simples de compaixão pode mudar não apenas a vida de outra pessoa, mas também a sua própria. Às vezes, o maior presente que podemos dar ao mundo é simplesmente reconhecer a humanidade em cada pessoa que encontramos. Nos vemos na próxima. Tchau.